nós vamos falar um pouquinho sobre educação e agricultura sintrópica. O que será que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou contar para vocês também a experiência que eu e o Paulo tivemos 4 dias lá na fazenda Ouro Fino, na Bahia. Meu nome é Valéria Cita, sou mestre em Psicologia da Educação e com uma especialização em Home Learning Education, que significa ambiente de aprendizagem em casa. Atualmente, o meu trabalho é ajudar as famílias a descobrir soluções simples para o que elas acham que é complicado. Bom, então vamos lá. O que educação tem a ver com agricultura sintrópica? Vamos entender primeiro o que é educação. Eu compreendo educação como o desenvolvimento harmônico, o desenvolvimento equilibrado entre as faculdades físicas, mentais e espirituais. E que em todo tempo as crianças e os adolescentes, na verdade todos nós, estamos aprendendo. Isso é um dos aspectos da educação. E agricultura sintrópica? Então eu vou tentar explicar de uma forma bem resumida o que é e eu espero ser aprovada pelos entendidos desse assunto. Agricultura sintrópica, esse termo, ele diz respeito à forma com que o agricultor trabalha com o solo, mas de uma maneira diferente. Por quê? Porque a sintropia, ela é o oposto da entropia. Ou seja, quando eu produzo alimentos, seja para o meu consumo próprio, da minha família, ou seja, para a venda, para o mercado, a minha ideia é o quê? É fazer com que a biodiversidade fique melhor em todos os aspectos, na água, na fertilidade do solo, em todas essas questões. Ou seja, a sintropia é o oposto da entropia. Então, eu não quero deixar todo o ambiente onde eu vivo mais fraco ou mais empobrecido. Ao contrário, eu quero melhorar com cooperação toda essa biodiversidade. Então, gente, a agricultura sintrópica tem tudo a ver com educação. Inclusive, a agricultura é conhecida como o ABC da educação. Eu queria sugerir aqui um livro muito legal. Ele está em inglês, mas quem gosta de ler inglês, fica aí a sugestão, olha. Conselhos sobre Agricultura. É um livro fantástico, em especial o capítulo 4, que fala Agriculture at Home. Na agricultura no seu lar. Ou seja, a agricultura tem tudo a ver com a sua casa, tem tudo a ver com a sua família, tem tudo a ver com educação, com psicologia, com criança, com adolescente. A agricultura tem tudo a ver com a gente. Eu vou contar agora para vocês como que eu e o Paulo fomos parar lá na Bahia e passamos 4 dias na fazenda Ouro Fino. Bom, a fazenda Ouro Fino é um lugar muito especial localizado lá na Bahia. Para quem não sabe, nós moramos aqui no estado de São Paulo e a Bahia é um pouquinho longe daqui. Mas, muito tempo atrás, nós tivemos contato com o Henrique, que é o dono da fazenda Ouro Fino, em um curso de saúde e evangelismo. E nesse curso, tinha uma das disciplinas era a agricultura. E ele foi o nosso professor. Foi assim um privilégio nosso. E naquela época nós éramos assim totalmente urbanos. De uma certa forma eu ainda me considero um pouco urbana por não saber muitas coisas sobre agricultura. Mas a gente está tentando fazer a nossa lição de casa, estudando e tentando estar mais em contato com a terra e aprender mais. Enfim, e aí naquela época a gente era assim zero sobre agricultura, sobre natureza, e o Henrique foi o nosso professor. E ele começou a mostrar fotos do lugar onde ele morava, das coisas que ele fazia, e a gente sempre ficou com esse sonho de conhecer essa tal dessa fazenda Ouro Fino. E aí nessa época de quarentena, um amigo nosso veio aqui na nossa casa. Sabe aqueles presentes especiais assim que a gente recebe sem esperar? E ele veio aqui só para perguntar pra gente se nós estávamos bem, se a gente estava precisando de alguma coisa. E a gente conversou e ele contou para nós que a família dele e os netinhos deles estavam lá na fazenda Ouro Fino. E a gente comentou assim, puxa, sério que eles estão lá? Nossa, a gente queria muito conhecer essa fazenda e esse ministério, é o nosso sonho. E passou o dia, no final desse dia, à noitinha, esse nosso amigo ligou para o Paulo. E ele falou assim, Paulo,
passa o número do seu CPF e o da Valéria. E aí o Paulo, mas por que ele? Passa logo. E aí o Paulo passou mas o que vocês estão aprontando? E aí ele falou, olha, lembra que vocês disseram pra gente que o sonho de vocês era conhecer a Fazenda Ouro Fino? Então, a gente queria dar um presente de quarentena para vocês. Gente, viajamos então, eu, Paulo, ele e a esposa, para Bahia e passamos 4 dias maravilhosos naquele lugar. Bom, o nome do lugar já é especial, Ouro Fino. Já é mais do que ouro, é um ouro fino. E uma coisa que chamou muito a atenção da gente também foi o logo deles. Eu tô aqui, né, a gente trouxe, já fazendo aí uma propaganda, gente, pensa numa coisa gostosa. Chama Tapinola. Mas assim, já vou explicar sobre a Tapinola daqui a pouco, mas eu quero explicar sobre esse logo aqui. Então eu vou colocar na tela o logo e vou explicar o que significa. O logo significa o seguinte, é uma mão, vocês estão vendo aí uma mão, que está segurando 2 folhinhas. Então essa mão significa a nossa mão em relação à floresta, não é? Em relação à agricultura, em relação ao meio ambiente. E vocês percebam que essa folhinha, ela forma um coração, essas 2 folhas, simbolizando o amor, simbolizando toda a dedicação e a forma diferente com que esse trabalho é feito. E aí, no meio do ladinho aí desse logo, tem o quê? Tem 2 risquinhos, um do lado esquerdo, esses 2 risquinhos do lado esquerdo, que significa os pais, significa o Henrique e significa a Rose, representa aí os pais da família. E do outro lado tem 7 risquinhos, que são os 6 filhos, e o 7º risquinho somos nós, pessoas que estamos dispostas a aprender sobre agricultura sintrópica. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como é a família do Henrique e da Rose. Eles têm 6 filhos e a vida deles lá na fazenda é uma vida assim muito dinâmica. Eu pensava que vida no campo era uma coisa bem chata, sabe? Bem monótona, sem nada para fazer. Então eu sempre falava pro Paulo, olha, eu não quero morar no campo. O campo não tem nada a ver com a gente é urbano, eu nasci na cidade. Por quê? Porque eu tinha essa concepção de que a vida no campo era uma coisa muito chata. Mas na verdade é ao contrário. Morar no campo, estar em contato com a natureza gente, o ABC da educação. Todo o tempo a gente está aprendendo. Então, eu aprendi muita coisa nesses 4 dias que nós passamos lá na Fazenda Ouro Fino. Por exemplo, a rotina da família deles. Sabe que a gente pensa que rotina é algo que vai deixar a gente quadrado, que é muito difícil de fazer. Tudo depende da lente que a gente vai usar para enxergar a nossa realidade. Lá, o que eles fazem? Eles têm combinados com os filhos. Então, isso é muito, muito importante. Sabe aquela história que o combinado nunca sai caro? É mais ou menos isso. Ou seja, o Henrique e a Rose construíram, junto com os filhos, alguns valores, alguns princípios fundamentais dentro da família deles e que eles vivem isso na rotina deles, na prática. Vou dar um exemplo de muitos que eu vi lá. A rotina deles em relação a 3 coisas importantes que eles fazem durante o dia. No começo do dia, na hora do almoço e antes deles irem dormirem. Eles se reúnem e fazem um estudo de algum assunto específico que eles escolhem em família. Eles fazem uma oração juntos e eles fazem uma espécie de agradecimento ou pedido, ou eles conversam sobre alguma coisa que está acontecendo durante o dia. Sabe aquela história de amolar o machado para cortar melhor a lenha? É exatamente isso que eles fazem na rotina deles. Aí você deve estar pensando, mas eles conseguem fazer isso porque eles estão no campo, porque lá é tudo mais fácil. Nada disso.
Lá, cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem um montão de coisa para fazer. A fazenda é enorme, eles têm funcionários, tem uma fábrica lá, eles produzem muita coisa. Ou seja, não é aquela vida no campo que eu pensava antes, deitado na rede, sem nada para fazer, ou aquela coisa monótona. Não, é um trabalho muito sério que eles fazem lá. E cada um, além da sua responsabilidade, tem também que respeitar o que foi combinado. Então, quando a gente fala em relação à família, é importantíssimo que a educação ela seja o quê? Ela seja consistente. Porque muitas vezes a gente combina algumas coisas e a gente, no meio do processo, no meio do caminho, acaba cansando. Mas a persistência é importante. E o Henrique e a Rose fazem isso muito bem. Por quê? Porque muitas vezes, quando um dos filhos não consegue aparecer na hora que eles combinaram, seja na hora do almoço ou no começo do dia, vocês acham que eles desistem? Não. Vai continuar acontecendo. Porque quem perdeu foi você. É mais ou menos isso. Então é a persistência dos combinados que eles fazem. E esse combinado, especificamente, já acontece há muitos anos. Então eu estou aqui compartilhando, não é, com vocês, uma das coisas que eles fazem que eu acho assim muito legal. Gente, uma coisa muito legal também que nós vimos lá é o chalé. Então, existem vários chalés onde as pessoas ficam hospedadas e nós ficamos no chalé do Elias, que é um dos filhos da Rose e do Henrique. E aí eles contaram pra gente que quando os filhos eram mais jovens, assim jovens, 12, 13 anos, eles tiveram uma responsabilidade de cuidar da construção desses chalés. Então, várias áreas do conhecimento, como matemática, física, como, por exemplo, a organização de orçamento, eles estavam responsáveis. E cada filho tem o seu próprio chalé, que foi responsável pela construção. Fantástico isso, não é? E o chalé é bonito, é bem legal. Não tem janela assim, na verdade a janela, eles colocam uma tela, porque lá é muito quente na Bahia. E aí você, quando acorda de manhã, você já está em contato direto com a natureza. Por quê? Porque são 2 pisos. E o segundo piso fica assim, bem pertinho das árvores. Gente, é um sonho, a coisa mais linda. E o mais legal é saber que isso é fruto de uma educação bem direcionada. Sabe, às vezes a gente fica protegendo muito as crianças. Ai, não, mas é muito pequenininha. Ai, não, meu adolescente não está preparado ainda para isso. Lá não tem nada disso, hein? Lá todo mundo faz o que precisa ser feito. E claro que é com responsabilidade e com a orientação dos pais. Mas assim, a gente fica pensando, sério que uma criança de 12, 13 anos vai ser capaz de coordenar a construção de um chalé? Depende. Tudo depende do direcionamento da educação. Eu acredito que a educação tem 4 pilares importantes, que é a Bíblia como fonte da verdade. O segundo pilar, a natureza como uma sala de aula interativa. O terceiro pilar é o trabalho útil, ou seja, é o desenvolvimento físico com propósito. E o último pilar são as experiências da vida, ou seja, é uma aprendizagem em tempo real. Todos esses 4 pilares, eles estão na nossa vida o tempo inteiro. E a relação entre eles é fundamental. Uma coisa fantástica que eles também têm lá na Fazenda Ouro Fino é uma fábrica. Então, dentro dessa fábrica, eles fazem a produção, o processamento das frutas em polpas. E aí tem açaí, tem cupuaçu, eles fazem, gente, processamento do cacau. Nunca tinha visto cacau na minha vida.
experimentei a fruta cacau. A coisa mais linda, eles têm uma plantação enorme, enorme de cacau, de açaí, de cupuaçu. Eu nunca tinha visto a castanha, como ela é realmente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um outro videozinho curto sobre cada um desses, mas assim, falando sobre a fábrica que eles têm lá. Todos os filhos participam. Todos os filhos ajudam no processamento, na produção, porque eles não têm só essas polpas que eles congelam. Eles têm também palmito, tem a tapinola. A Rose, ela se especializou na cozinha sintrópica, ou seja, tudo que eles produzem lá, ela cozinha. É simplesmente maravilhoso e delicioso. A gente, olha, o nosso sonho era experimentar as comidas da Rose e nós tivemos esse privilégio. Dentro da fábrica, eles produzem também um bife de carne de jaca. Então, quem não é assim muito ligado com essa questão de vegetarianismo, vai pensar, sério, carne de jaca? Nada a ver, mas é uma delícia, porque a jaca verde, tem que ser a jaca verde, ela não tem sabor. Então, você pode desfiar, você pode fazer um montão de coisa gostosa e adicionar o sabor do seu tempero. Uma outra coisa bem legal que a gente viu também lá na fazenda foi a relação do Henrique com os funcionários dele. Ele disse pra gente que além do momento em família que ele tem com os filhos e com a esposa 3 vezes ao dia, ele também tem um momento especial com os funcionários antes de começar o trabalho. Então, 6h45, quando os funcionários chegam, eles se reúnem e aí o Henrique conversa com eles sobre alguma questão importante, sobre algum assunto que eles estão estudando. Jogo rápido. E aí depois eles fazem uma oração em conjunto, independente da religião de cada um deles, mas existe um respeito muito grande ali. Eu estou falando isso porque eu vi isso. O Henrique me convidou a mim e ao Paulo para a gente participar de um desses momentos e a gente viu assim os funcionários chegando e foi bem interessante porque todos eles chegam assim com seus facões, não é? Seus instrumentos de trabalho e começam a afiar ali, começam a conversar entre eles. Aí o Henrique chama todos eles, a gente compartilha algum assunto, nós compartilhamos uma experiência que nós vivemos na Índia com os funcionários e depois a gente fez uma oração. E o Henrique diz que essa rotina acontece todos os dias. Depois da oração, ele passa para os funcionários as orientações do dia e eles começam o dia de uma forma muito diferente, muito amistosa, muito legal. Eu pude ver ali o exemplo que eles têm como pais em relação aos filhos. Porque os filhos, eles estão todo o tempo, assim, de olho no que os pais estão fazendo, de antenas ligadas. E lá não é diferente. Então, a relação que os filhos veem o pai, a mãe tendo com os funcionários, com as pessoas que trabalham ali, a relação entre eles também e os frutos. Então a gente está falando aqui de agricultura sintrópica, frutos tem tudo a ver. Nós visitamos uma igreja que a família ajudou a construir, ajudou a fundar uma igreja. E essa igreja é um ponto importante na comunidade para compartilhar um montão de coisa importante que tem relação com a nossa experiência espiritual também. E os filhos participam ali junto com a família desses momentos em relação ao dar, sabe? Não é aquela coisa de guardar a semente para si, porque guardar as coisas pra gente acaba estragando, mas eles compartilham. E quando a gente compartilha, os frutos aumentam muito mais. Você pode assistir vários vídeos sobre agricultura sintrópica e perceber que, em especial, lá na Fazenda Ouro Fino, eles têm um grande diferencial em relação às outras fazendas ao redor. Por quê? Porque eles têm um sistema de cooperação, um sistema que uma árvore, uma vegetação ajuda a outra vegetação. E isso tem tudo a ver
com educação também. A educação cooperativa, ela é muito melhor, muito mais superior à educação competitiva. Eu poderia comparar Fazenda Ouro Fino com uma Harvard da agricultura sintrópica aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque eles não guardam o conhecimento e a experiência que eles têm para eles, do tipo, não vou contar para ninguém o segredo da nossa fazenda. Ao contrário, eles compartilham com todo mundo. Se você quiser saber qual o segredo dessa fazenda e da agricultura sintrópica e como isso funcionar na sua realidade, é só você participar de um dos cursos que eles têm. Ao longo do ano, eles promovem vários cursos fantásticos, de uma forma simples, de uma forma muito prática. Eles vão ensinar para você como fazer essa agricultura cooperativa funcionar na sua realidade. E aí a gente fica pensando, puxa, mas será que é fácil? Será que é difícil? Bom, o Henrique disse pra gente que é muito simples, é só começar. É só você ter força de vontade e dar o primeiro passo. E olha, eu fico pensando, além de todo o conhecimento que você vai receber e da experiência que você vai receber durante o curso, você ainda vai comer a comida da Rose, gente. Pensa que delícia! E vai ter oportunidade de dormir em um dos chalés coordenados por um dos filhos deles. Sabe, eu contei tanta coisa legal sobre a família do Henrique e da Rose, que a impressão que dá é que eles são a família perfeita. E eu tenho certeza que eles não iam achar legal se eu terminasse esse vídeo com essa ideia de que eles são perfeitos, que lá tudo é lindo, maravilhoso e perfeito e que a sua família nunca vai chegar nesse nível. Não, ao contrário. Eles são uma família assim como a minha, como a sua família, com grandes desafios. Uma coisa importante também que a gente aprendeu nesses dias lá com o Henrique é um processo chamado poda. A poda é um corte que é feito especial para um outro processo também que faz com que as árvores, com que a vegetação, ela cresça de uma forma muito mais forte. Ou seja, se a gente levar isso para a educação, tem tudo a ver. Por isso que eu estou falando, gente, olha, agricultura sintrópica, agricultura tem tudo a ver com educação, sabe? Dizer não, dar um corte muitas vezes nas crianças, nos adolescentes, nem sempre é um processo fácil, nem sempre é um trabalho fácil de se fazer o dizer não, mas ele é necessário. Ele é necessário para o sucesso das suas crianças e para a paz e para o bem-estar dentro da sua casa. Se tiver alguma coisa que você percebe que está precisando de uma poda para que tenha um crescimento, um fortalecimento melhor dentro do seu lar, faça sem medo, mas peça ajuda e peça conselhos ao Criador de todas as coisas, porque Ele é quem dá a sabedoria de graça, de uma forma gratuita para todos nós. A agricultura sintrópica tem relação com cooperação, com propósito, com pequenas sementes que, bem cuidadas, bem planejadas, bem organizadas e em cooperação, vão dar muitos frutos, bem mais saborosos, bem maiores e em grande quantidade. Que a sua família possa ser um centro de grandes coisas boas, um centro de uma super fazenda Ouro Fino que vai exportar conhecimento e experiência boa para outras famílias também. Quero terminar esse vídeo dizendo que a agricultura pode ser o ABC da educação. Como agricultores lá na sua casa, que você possa pensar nessa agricultura sintrópica, que tem tudo a ver com cooperação, com propósito, com pequenas sementes que vão dar grandes e saborosos frutos.